gente vai ativando o nosso conhecimento de mundo. Mas para que isso aconteça, para que esse elo, esse envolvimento de todo mundo ali participando, reconhecendo até mesmo a necessidade de uma performance leitora, ou até continuar essa narrativa, o que será que acontece ao fim? Como será que essa história termina? Como será que a gente pode dar continuidade? Então, a mediação, ela é esse convite à experimentação. E quando a gente está fazendo isso, a gente acaba mobilizando algo um pouco maior, que é a coisa da apropriação criativa. Quando esses leitores eles se envolvem de tal forma com essa leitura, eles acabam o quê? Eles acabam reproduzindo. Então, uma brincadeira para continuar, para esticar essa narrativa da Patrícia Oberbach, poderia ser, por exemplo, ler uma notícia, ler um panfletinho de pizza em forma de futebol, ou ressignificar situações em que a gente pode ver a necessidade de driblar. Por exemplo, nós adultos, que muitas vezes, em especial que moram em cidades como São Paulo, que tem uma malha de transporte público muito grande, e aí às vezes às 4, 5, 6, 7 horas da manhã você está naquele aperto danado, indo trabalhar, a gente dribla de cá, dribla de lá. Então, o jogo, a mediação, é essa possibilidade da gente alargar aquilo que está na construção dos sentidos. Então, assim, eu fiz uma cola aqui, para não me estender muito, mas no poema do Manuel de Barros, ele trazia essa criança que sonhava, que imaginava que esse caminhão atravessou. É um transver, é um convite a ir na essência da arte, que são essas camadas de significação, essa ampliação das possibilidades. Eu acho que para começar é um pouco disso. Mas lembrando que quando a gente está falando de mediação, lógico que eu sempre vou puxar a sardinha para a sala de aula, que é o meu lugar de maior conforto, da minha trajetória, mas também a gente pode pensar nos diferentes lugares, também na literacia familiar, dessa família que observa a importância desde a virada de página, a olhar as orelhas e tudo mais. Tem outros livros aqui, Cadu, para a gente conversar, mas acho que por agora é isso. Você, Juliana, você me falou de elo, né? E quando a gente fala de elo, a gente fala de uma leitura solidária. A gente fala de ler com o outro, né? E a mediação de leitura, ela nos convoca, né, a estar com o outro, a ler com o outro, né, a construir com o outro, a descobrir essas camadas, né, das artes, justamente para a gente poder encontrar caminhos. Né? E são esses caminhos, né, essas possibilidades, né, que a mediação de leitura nos proporciona. Né? E dentro dessas possibilidades, um dos nossos objetivos de sala de aula, aí, eu gosto muito também de trazer para a sala de aula, porque hoje eu digo que é o espaço de garantia da boa leitura, né? Infelizmente, a gente tem poucas famílias que garantem esse espaço de leitura, e as famílias que garantem pelo fazer da escola, né? Porque se sentem encantadas pelo fazer da escola, né? Esse fazer literário vem dentro, principalmente, de um contexto social, o uso da literatura dentro de um contexto social, né? Essa literatura que sai desse universo solitário e vai para esse universo solidário. E que quer formar leitores proficientes, porque aí tem o lado cognitivo, né? Mas muito mais que isso, quer formar esse aluno, quer formar esse adolescente, quer formar esse adulto, eu digo, quer formar você, quer formar eu, quer formar todos nós. Né? Que outras possibilidades, então, nós poderíamos ter, né? Diante desse elo, né? Diante
dessa prática que você trouxe para nós, né, dessa mediação de leitura? Eu vou dar um passinho para trás para Tá. costurar tudo isso, porque eu estava vendo o pessoal comentando aqui e foram ditas algumas palavras muito importantes, entre elas a palavra interação. É da natureza da literatura convidar a interação, né? Porque a linguagem literária era uma linguagem conotativa, ou seja, ela se constrói a partir de uma base, mas em diálogo, em associação, pensamento analógico com outro elemento. Por exemplo, uma metáfora é um exemplo, né? Quando a gente associa uma ou mais coisas e vai construindo, então, essas imagens simbólicas. Dito isso, que toda a literatura é interativa, a gente, então, enquanto mediador, nós vamos alargar essas possibilidades de interação, colocando para esse leitor que ele é um co-criador de possibilidades. Ele não é só um sujeito que vai responder que a obra quis dizer isso ou aquilo, longe disso, que isso vai até contrário ao que a gente vai chamar de educação literária. Então, nós vamos falar de processos perceptivos, nós vamos falar de provocação, nós vamos falar de planejamento. Lembrando que esse professor mediador, esse adulto mediador, ele fez essa leitura prévia, traçou, no livro fala de cartografias, traçou caminhos possíveis para esse proseio, e pensou em perguntas, em provocações, em maneiras até mesmo, às vezes, de mobilizar um repertório que talvez é fundamental, como no caso da intertextualidade, num diálogo de uma obra com a outra, para ampliar tudo isso. Mas uma outra coisa que eu queria dizer é que a literatura é uma das coisas mais lindas desse mundo, eu sou uma apaixonada pelo texto literário, pelo fato dela ser uma espécie de fio de Ariadne. Essa palavra, essa frase é da professora Nelly Novaes Coelho, no livro Literatura, Arte e Vida, e ela fala que, fazendo uma reflexão com um carinha que chama Edgar Morin, que fala que a gente deve desenvolver o pensamento complexo, que a gente não deve pensar as coisas mais dentro de caixinhas, mas nesse grande tecido, nesse grande emaranhado de possibilidades. E ela diz que a literatura é um fio de Ariadne, fazendo aquela relação com o mito lá do Minotauro. Por quê? Porque ela nos permite entrar e sair, costurando os mais diversos tipos de conhecimento. Então, quando a gente pensa em mediação de leitura, a gente pensa de que forma esse mediador provocador, no livro a gente usa a palavra mediador jogador, vai estimular processos cognitivos, de modo que esse leitor, ao interagir com palavras, imagens, às vezes com o próprio formato do livro, vai mobilizar conhecimentos de mundo diversos, de tal forma que a gente vai ter sempre leituras transdisciplinares. Eu gosto muito da palavra pandisciplinar, né? Que ela nem é uma conexão só entre disciplinas, mas é algo como se o mundo inteiro tivesse conectado. E esse processo é, de certa forma, um processo de humanização, como já dizia o Antônio Cândido. Por quê? Porque a gente vai fazer inferência, nós vamos levantar hipóteses, nós vamos questionar, associar, contrapor, improvisar, desdobrar, mas além disso tudo, a gente vai desenvolver o senso da beleza, nós vamos desenvolver a nossa criticidade, nós vamos explorar o humor, a empatia. Então, olha como a literatura, ela não é pretexto para nada, mas, ao mesmo tempo, ela é tão potente para a gente. A frase não é minha, mas gostaria que fosse, porque eu acho linda. Ensaiar no pensamento, na linguagem e na vida.